com a Bíblia bem. Esse texto, para nós, é um texto áureo, né? Além de Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Todos nós aprendemos ele de cor, porque ele faz parte do nosso chamado. A partir do momento que nós fomos chamados para exercer o ministério, esse texto, então, ele nos convoca a nos apresentar como alguém já aprovado por Deus. E o segundo ponto desse texto é que nós precisamos ter o cuidado de manejar bem a palavra de Deus. Amém? Então ele é tão dócil, né? Ele é tão maravilhoso, e quando é chamado para o ministério, a gente fica tão empolgado, a gente fica assim, com aquele gostinho, né? Beleza. Mas antes desse texto, desse versículo, o versículo 1 diz assim, 1 Timóteo, aliás, perdão, 2 Timóteo. Segundo? Não, primeiro, está certo. 1 Timóteo. O versículo 1 diz assim: tu, porém, meu filho, fortifica-te na verdade, ou na graça, que há em Cristo Jesus. Então, se nós não nos fortificar na graça, na misericórdia, no chamado que há em Cristo, nós não daremos conta, porque exercer o ministério é uma tarefa muito árdua, muito difícil, requer muita lágrima, requer muita paciência, requer o gemido, mas requer acima de tudo atitude de submissão. Por isso Paulo, no versículo seguinte, o 3, o 2, ele fala assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Então é muito gostoso quando o versículo 15 fala assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Eu estou aprovado, eu fui chamado. Mas a dor está aí. Paulo fala assim: tudo que você aprendeu de mim, nas minhas lágrimas, no meu sofrimento, na minha abundância, ensina outros homens fiéis como você, idôneos, para que eles ensinem a outros, e outros ensinem a outros, e assim a obra de Deus vai se multiplicando. Então a dor do chamado não está no versículo 15, a dor do chamado está no versículo 1 ao 4, ao 5. O versículo 3 ele diz o seguinte: sofre, pois, comigo. Aqui agora é duro, né? Sofre, pois, comigo as dores, as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, eu quero saudar o ministério, os pastores, os amigos, e dizer que quando a pastora Policarpo aceitou o desafio para Ibireceaba, isso não foi apenas um convite, foi um desafio, mas ela também compartilhou da nossa dor, da dor de alguém que Jesus levou, da dor de alguém que precisava enviar alguém, agora a dor de alguém que precisa colocar alguém. A nossa dor, Paulo fala: sofre comigo, chora comigo, anda comigo, vê se você entende, porque você é um obreiro aprovado, mas você precisa sofrer comigo as aflições do ministério, as aflições do chamado, as angústias do chamado, porque se nós não tivermos pessoas que sofrem com a gente no dia a dia do ministério, a gente entra em depressão. Verdade. Observam aí que o ano passado foram muitos pastores suicidados, especialmente na igreja presbiteriana. Eu não sei porquê. A igreja presbiteriana, suicidado. Pastor, na quadrangular também aconteceu. Por que o pastor suicida, gente? Ou por que uma pessoa suicida? Mas pastor não deveria nem pensar em suicídio. Não é? É porque aqui, se você não tiver pessoas que têm ombro, que você está no dedo, ele já sabe o que você quer.
Você pisca e o seu líder, o seu obreiro, o seu auxiliar, ele já capita. É isso que Paulo está colocando para nós, ô Timóteo. Não basta vir como obreiro aprovado. Não basta manejar bem a palavra de Deus, mas você está atento também às dores do ministério. Então, pastor Policarpo, eu quero dizer para você, para o irmão Valmir, toda a sua família, todos que vieram aqui nessa noite, vieram porque estão também à disposição para sofrer com você as dores de Jezreel. Como estamos aqui, e eu fui recebido por você, e outros que estão aqui, quando você está, estamos sendo felizes. Mas você me recebeu a primeira ata da igreja. Quando eu cheguei, eu fui ver a primeira ata da igreja de 1983, redigida brilhantemente, vírgulas e pontos certinho, assunto por ordem numérica, por bonitinho, número 1, número 2, número 3, número 4, 1983, essa preciosidade aqui. Estava aí com o pastor José Batista, naquela igrejinha de lona, plástico preto, né? E esse 4 pauzinhos, aí nesse buraco tinha luz. A luz era emprestada do Dr. Romeu, do promotor, emprestava da construção. E eu quero dizer para você que é um orgulho muito grande. A Bíblia diz: da honra a quem merece honra. Ô, glória! Sabemos o quanto você já chorou, quantas pessoas queridas você perdeu, e você nunca desistiu. Agora é claro que o que mais doeu foi as vezes que você foi caluniada, né? E às vezes a gente é caluniado, a gente sofre, a gente chora. Sabemos que houve calúnias lá no início, pesadas, mas Deus já te consolou e já te confortou. Amém? Pastor Valdo faz parte. Valdo, ele veio aqui namorar. Ele veio arrumar namorada aqui. Não conheço a história. Vem atrás. Valdo ficava no quarteirão tocando violão.